em Deus e espere. Ainda dirigida pela força mental do benfeitor, repetiu: tudo está bem. Não se desespere. Tenha paciência. Seremos felizes. A jovem, em espírito, adormecida, foi carinhosamente removida por dois assistentes que se encontravam de sobreaviso. O coronel Constâncio, silencioso todo o tempo, impossibilitado de compreender a extensão daquele ministério socorrista, deixava-se emocionar, como se estivesse libertando-se do torniquete de angústia que o dilacerava cruelmente. A saída de Esther espírito, sem entender plenamente quanto ocorria, tomou as mãos da esposa e beijou-as, ternamente, desejando traduzir no gesto o que as palavras não conseguiriam expressar. O corpo da jovem obsidiada repousava pela primeira vez nos últimos meses, sem a constrição tormentosa do inimigo desencanado. Por sua vez, impossibilitado de agredi-la naquele comenos, mais tarde, recomeçaria a perseguição sinistra em que se engalfinhava, desesperado. Estavam, porém, lançadas as linhas mestras da recuperação de ambos, na reconstituição das suas vidas espirituais. Encerrando o labor e encaminhando de volta ao lar, o matrimônio Santa Maria, sob sua superior assistência, orando, afervorado, Bezerra encerrou a incursão salvacionista, enquanto a madrugada, envolta pelo mistério da noite, lampejava astros no firmamento insondável. 16. Bênçãos da fraternidade. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem, nestes últimos, a falta de órgãos materiais pelos quais transitam suas instruções. Daí vem os serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais, de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em números, para que abunde o alimento, aos por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 10. No dia imediato, ao despertar, o coronel Constâncio, antes da refeição, informou a esposa que sonhara com Esther, não conseguindo, porém, recordar com precisão detalhes que encadeassem o acontecido. Semelhavam-se a clichês rápidos que lhe afloravam a mente, desordenados. Tranquilidade inusitada, porém, dominavam interiormente, misturada a lembranças felizes, imprecisas, que lhe oscilavam na mente. Experimentava a sensação de haver dormido toda a noite, entretanto, parecia-lhe havê-la passado em confabulação demorada, num recinto algo sombrio onde diversas pessoas se encontravam, incluindo a filhinha mortificada. Ao recordar-se da obsessa, nublaram-se-lhe de lágrimas os olhos claros. Dona Margarida, atenciosa, comovendo-se, acentuou: tenho a certeza de que visitamos nossa menina. Durante a madrugada, inesperadamente despertei, sentindo-me retornar de abençoada excursão ao hospital, amparada por seres angélicos, que nos guiavam e inspiravam. Pude vê-los, ainda, como a desaparecerem, interpenetrando parede afora do quarto. Permaneci meditando, recordando e experimentei tão grande felicidade interior como jamais fluíra nos últimos anos. Creio, sim, que estivemos com Esther, ajudados pelos espíritos superiores, que representam Jesus atendendo a nossas preces e dores. Seus olhos brilhavam, também, mergulhados em pranto que não escorria. Os esposos se tomaram as mãos e a senhora, comovida, balbuciou uma oração simples com profunda de louvor e gratidão. Os dias passavam lentos para a ansiedade dos envolvidos na trama redentora. O tempo era preenchido por leituras salutar, aprofundando a meditação e o estudo nas incomparáveis páginas de Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, com que o amigo soube ir a brindar o colega de armas. O conteúdo incomum quão precioso da obra facultava ao neófito das verdades eternas entranhando o deslumbramento, ensejando-lhe valorizar a insancha inditosa que acarretava sofrimento, graças à qual, porém, lhe caíam as vendas do entendimento, concedendo-lhe a visão dos horizontes infinitos da esperança sem limite, da alegria sem receios, da sabedoria sem inquietações. Atraído pelas informações espirituais dantes jamais suspeitadas, lendo e comentando com a esposa que o seguia afervorada, lamentava o tempo passado na ignorância da preciosa doutrina e confessava a falência do orgulho, do materialismo e seus sequazes no defrontar com o espiritismo.
Os sobreiras, quanto lhes permitiam os compromissos, visitavam-nos e Dona Mercedes, por telefone, cada dia saudava a nova consoror, imulando-a ao prosseguimento confiante nas tarefas ora encetadas com afinco. Nos dias aprazados realizavam o culto evangélico no lar com que auriam ânimo robustecido e iluminação interior. Simultaneamente passaram a participar das sessões de estudo doutrinário, 2 vezes por semana, na Sociedade Espírita Francisco de Assis, de cujo valioso aprendizado mais se lhes aguçava a sede de saber, adquirindo respostas para as 1000 indagações, dúvidas e interrogações que se lhes multiplicavam surpreendentemente como só ia acontecer com todos os que travam relações com o Consolador. Os apontamentos felizes expostos pelos divulgadores da mensagem espírita, vazados em linguagem simples, no entanto, profunda, quão clara, fascinavam os novos simpatizantes do espiritismo, que, em cada conceito, descobriam rumos novos e material para mais dilatadas considerações, que os empolgavam. É certo que anelavam a cura da filha, sua libertação, sem embargo, porém, compreendiam os impositivos superiores da vida, passando a considerar os acontecimentos sob o ponto de vista espiritual, sem os limites terrificadores das nesgas materiais, que entorpecem o discernimento e rebelam a razão. Naquela casa encontraram um mundo novo, estranho, o da fraternidade, onde a esperança emoldura as almas de resignação e a caridade agiganta os seus felizes servidores. Tinham a impressão de que o grupo formava uma única família e os recém-chegados eram recebidos como membros queridos, ainda não conhecidos. Sem a curiosidade perniciosa nem a indiscrição perturbadora, todos demonstravam amizade cordial e espontânea, entretecendo conversação agradável sem as cargas danosas das queixas e das reclamações com que se comprazem a ociosidade e a rebeldia. Os que lhes conheciam o fardo de dores, narravam as próprias esperanças, os frutos das alegrias recolhidas, interessando-se em ajudar mediante a prece, as vibrações salutares e a intercessão cristã. Mundo novo, sim, o da afeição pura e do entendimento cordial, que deve ser a colmeia cristã em todo tempo e lugar. O médium Joel, também sinceramente interessado, sempre que solicitado, com gentileza expunha opiniões, narrava experiências de formosas e consoladoras incursões mediúnicas de que fora partícipe, retirando valiosas conclusões doutrinárias que os animavam. Dona Matilde Albuquerque, a benfeitora de Rosângela, fez-se amiga da Senhora Santa Maria, ampliando o círculo de relações da sofrida consoror por meio de cuja afeição recolhia preciosos estímulos e encorajamento para porfia no esforço saneador. Nesse clima ameno de confiança, trabalhavam os instrutores amoráveis os sentimentos dos recém-conversos, de modo a predispô-los para os tentames de maior envergadura. Nenhum regime de sessão, nenhuma precipitação. Em qualquer processo obsessivo, é de feito superior a renovação e a conscientização dos envolvidos, do que resultam os primeiros benefícios imediatos, que são, o despertamento para as responsabilidades do espírito, o amor desinteressado, o perdão indistinto e o desejo honesto da inadiável reparação aos danos causados. Encetado o esforço da melhoria de dentro para fora, mais fácil a liberação dos compromissos infelizes que engendram amargura e dor. Por essa razão, nunca se devem desconsiderar as contribuições do estudo doutrinário, na terapêutica desobsessiva, não apenas por parte dos litigantes diretos como também do grupo familiar, fortemente vinculado ao problema espiritual. Sob a orientação do venerando Bezerra, foram programadas algumas sessões especiais de desobsessão para o caso Esther, sendo convidados a participarem das mesmas os progenitores, ao lado dos casais Sobreira, Albuquerque, dos médiuns Joel, Rosângela e mais 2 colaboradores da instituição. Na noite escolhida, e pontualmente, à hora programada, todos os participantes compareceram ao recinto, devidamente preparados para o cometimento especial de alta importância para os sucessos em pauta. Abertos os trabalhos, após a oração inicial proferida pelo coronel Sobreira, destacado para a direção dos mesmos, que anunciou com verdadeira unção, utilizando-se dos recursos psicofônicos de Rosângela, o mentor adiantou algumas imprescindíveis orientações explicando quanto ao valor da cooperação de todos para o feliz desiderato do programa em curso. Logo após, o médium Joel, servidor de vida ilibada, pela psicofonia inconsciente incorporou a indigitada entidade, que o convulsionava, espumejante.
Tratava-se do obsessor de Esther que fora trazido por abnegados auxiliares do diretor espiritual. Justo esclarecer que a entidade fora removida desde a véspera, sem que se desarticulassem os liames que atavam a vítima. Simultaneamente, procedeu-se à imantação psíquica do desencarnado em sofrimento com o sensitivo programado para a terapêutica do esclarecimento. Pela concentração profunda realizada pelo médium cônscio do seu ministério, e conduzido por Bezerra, o agressor tomou de assalto os recursos psicofônicos de Joel, que, de imediato se transfigurou, congestionando a face, modificando a postura. Dava a impressão de ser outra pessoa, como em verdade ocorria, tal a brusca dominação do hóspede incorporado. Disciplinado, porém, quanto evangelizado, seu espírito lúcido continuava sem desdobrado, ao lado, entre os operosos instrutores desencarnados, presto para qualquer interferência premente ou necessária. Agressivo, vulgar, estorcegando-se na aparelhagem mediúnica que o limitava, e furioso, blasonou o espírito. Sou invencível. Ninguém me alcançará nem me deterá. Cobrarei lágrima por lágrima, desdita por desdita, e não saciarei minha sede de vingança. Tenho vertido pranto de lava sem qualquer refrigeração, e me encontro destroçado. No infinito de tempo, reuni os frangalhos com que desejava recompor-me e vi-os desfazer-se 100.000 vezes, sem cessar. Enlouquecia e acordava para novamente desvairar. E por quê? Porque fui traído. Chegou, porém, minha hora de vingança, que apenas começa. E gemia, chorava, despejando a vaso do ódio cultivado em imprecações violentas, chocantes. Entre mentes era socorrido por energias vigorosas que lhe aplicávamos por orientação superior. Necessário aquele mergulho nas vibrações, no magnetismo da mediunidade com Jesus, balsamizante, confortadora. Nesse comenos, o doutrinador com voz pausada, doce e enérgica, se dirigiu ao deslocado espírito. Falas que és infeliz, no entanto, infelicitas, que cobras, todavia, pagas, que persegues, mas te apresentas perseguido em ti mesmo. Quem me interrompe? Interferiu a entidade. Que tipo de cilada é esta? A cilada do amor. Aqui estás para que percebas a fraqueza das tuas forças e a força da misericórdia e justiça divinas. Não me venha com falatórios. Estou informado desses falantes que se intrometem nos compromissos alheios, vestidos de cordeiros, e, entretanto, são lobos ladrões. Onde estou e que deseja de mim? Estás na casa do Senhor da vida e da morte, esclareceu, inspirado, o médium doutrinador, a quem cabe, verdadeiramente, deliberar sobre todas as coisas. Acreditas que te governas e és conduzido, referes-te aos teus planos e te equivocas, por precipitação. Crês-te vingador e fazes-te vítima da própria impulsividade, perturbando-te cada vez mais. Assim, aqui estás, porquanto desejamos por vontade dele, o Senhor nosso, a tua paz e ventura, samaritanos que somos em seu nome, a seu serviço. Brincas? Retrucou, interrogando o comunicante. Não tenho senhor nem chefe. Sou livre para odiar e desforçar-me. Ninguém me controla nem me dirige. Chega de conversa, homem. Vou-me daqui. Sem perturbar-se, guardando a mesma serenidade, o diretor retrucou: ninguém é livre, realmente, enquanto não se libera das paixões, que são os inimigos mais escravizadores que existem. Também não estamos brincando, conforme interroga o irmão. Com vidas não se joga, irmão, voltou a inquirir, gargalhando, zombeteiro. Devo ter sido colhido por um grupo de loucos mortos e trapaceiros, metidos a religiosos a fim de enganar-me. Nada feito, eu sou morto também, lutando contra vivos e vingando-me dos a quem eu irei matar. Enganas-te, novamente, meu irmão, adia o interlocutor. Mortos estamos quando no corpo, e, vivos, se nos encontramos sem ele. Estás, sim, desencarnado, liberado para a vida, graças à desencarnação, também chamada morte. Não somos loucos, porquanto enfermo estás tu, vitimado pela cegueira do ódio e os venenos da revolta, transformado em ladrão da paz alheia, acovardado na agressividade, porquanto quem agride é fugitivo da coragem que ama e perdoa. Utilizas-te da ausência do corpo físico, embora lhe sofras, ainda, as exigências de que não te libertaste, para, invisível para a maioria das criaturas, perseguires e desgraçares. Somos religiosos,
Sim, seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso chefe e guia. Atentos às instruções do orientador espiritual, acercamo-nos do sofredor em desvario e aplicamos-lhe passes cuidadosos, anestesiantes. A entidade que fora acometida de grande surpresa, ao ouvir enunciado o nome de Jesus Cristo, recebeu a vibração mental que o acompanhava e lembrou-se, momentaneamente, do crucificado. Pela mente aturdida, repassaram algumas impressões das oleogravuras que conhecera na terra e estremeceu, receoso. Com os recursos que lhe aplicáramos, experimentou rápido colapso da palavra, dos sentidos e, enquanto o evangelizador falava sobre a grandeza do Cristo de Deus, impregnando o sofrido perseguidor, este adormeceu e foi retirado, inconsciente. Reincorporando o mentor abnegado para complementar a reunião com instruções oportunas concernentes ao próximo labor, após a prece produzida em clima de júbilos e esperanças, foi a mesma encerrada sob eflúvios de energias saturadas e forças benéficas. 17. Doutrinação e surpresas. Segundo pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente sem intermediário sobre o encarnado, seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. A Gênese, capítulo 14, item 33. Cada processo obsessivo, face aos fatores que o motivam, tem características especiais, embora genericamente sejam semelhantes. Há que se levar em conta as resistências morais do paciente, os hábitos salutares ou desregrados a que se submeteu, os títulos de enobrecimento ou vulgaridade que coletou, facultando-lhe recursos atenuantes ou agravantes à condição aflitiva. Normalmente, além dos implicados na demanda, entidades ociosas ou perversas agrupam-se em volta do encarnado em desajuste, complicando-lhe a alienação. Quando se trata de espíritos sequiosos de vingança e possuidores de largos recursos de concentração mental maléfica, fazem-se temidos até mesmo pelos que se lhes assemelham, batendo-os em retirada. Na generalidade, porém, o obsesso experimenta a constrição do seu perseguidor e a perturbação dos que lhe são afins ao problema por sintonia vibratória compreensível. Iniciada a terapêutica desobsessiva de Esther, com o afastamento do seu algoz para a competente doutrinação, além dos efeitos diretos e colaterais da trama insidiosa, por ajustamentos kármicos, não podia mesmo apresentar-se de inopino restabelecida. Comensais da desordem e viciados desencarnados, que seriam atendidos em momento próprio, prosseguiam assediando-a. Além disso, a engrenagem mental demoradamente prejudicada pela interferência dos fluidos persistentes, deletérios, exigia tempo e tratamento especial para a reorganização. De qualquer forma, a poderosa carga de ódio que a molestava, contristora, diminuía de intensidade, graças à impossibilidade de mais direta influenciação do inimigo desalmado. Não se interromperam, porém, em totum, os vínculos que os estreitavam no programa regenerador. Quando o comunicante despertou da indução hipnótica e da assimilação dos fluidos, incontinente desejou ir ao manicômio para a hospedagem psíquica vampirizadora. Assistido pelos 2 enfermeiros espirituais destacados para o mister, para ele invisíveis, foi reconduzido ao sono, através de cuja terapia se reequilibrava emocionalmente, enquanto se aguardava o próximo serviço socorrista. Não se pode amar a Deus sem que se sirva com abnegação ao próximo. Da mesma forma, qualquer incursão para ajudar o perturbado, sem a caridade para com o perturbador, redundaria em profícua se não perniciosa. Justo atender aos contendores sem preferencialismos, porquanto, enfrentando o mesmo problema, ambos são desditosos. E o que aflige é sempre mais desventurado, em se considerando a ingestão do ódio que o desvaira hoje como um inapelável resgate que defrontará amanhã. Piedade, portanto, também, para os que infelicitam, perseguem, atormentam, não sabem o que fazem. Seguindo a programação traçada para o problema em tela, no dia estabelecido para o novo serviço de assistência, os membros que constituíam o grupo especializado reuniram-se no centro espírita, como da vez anterior, conscientes da própria responsabilidade. Podia-se notar-lhes a satisfação íntima transparente no semblante de todos, exteriorizando otimismo e confiança nos desígnios superiores como inalterável submissão aos resultados buscados, fossem quais fossem.
Procedido à leitura de uma página consoladora entre tecidos leves, agradáveis comentários sobre o texto, foi feita a prece de abertura, que dava início ao intercâmbio entre as duas esferas da vida. Como fora providenciado da vez anterior, o enfermo desencarnado foi trazido adredemente e, desde a véspera, quando o médium Joel, em desdobramento pelo sono, foi conduzido àquele recinto, cuidou-se da sua pré-imantação fluídica para o ministério em pauta. Com esse recurso valioso, procedia-se a um cuidado propiciatório a mais amplos e frutíferos resultados. O Caroavon Bezerra, humilde e diligente, aprestara-se às providências indispensáveis. Ele próprio, profundo conhecedor das enfermidades obsessivas desde quando na roupagem carnal atendera a dezenas de subjugados e obsessos inúmeros, que lhe exigiram expressivas doações de paciência, sabedoria e amor, mediante cujos valores sempre colimava êxito nos tentames socorristas. Afeiçoado aos equivocados, por saber o que os aguardava, zelava pela enfermagem da noite destinada ao implacável antagonista de Esther, com o carinho de extremoso pai, sem, no entanto, os receios, o preguiço ou a ansiedade dos que se demoram em estágio de infância espiritual. Todas as atividades eram exercidas com extremada ordem, em esfera psíquica de salutar harmonia. Tomando a instrumentação mediúnica de Rosângela, que manipulava com habilidade e delicadeza, após a saudação evangélica, expôs, compassivo: aqui estamos sob a égide de Jesus para ajudar, pura e simplesmente. Candidatamo-nos a socorrer sem maiores ambições, pois que os resultados pertencem sempre ao Senhor, a quem doamos, também, nossas vidas. Desse modo, recordamos o mestre Engadar ou Gerasa diante do obsidiado em desvalimento, nenhuma exprobração, nenhuma violência, vulgaridade alguma, sem acusação nem reproche. Examinou o drama de dor e sombra que os envolvia, auscultou os receios do perseguidor e as necessidades do perseguido, a ambos libertando, conforme suas condições interiores. Calmo e íntegro, superior e amoroso, infundiu respeito, concedeu oportunidade liberativa, amparou. Não desvalorizemos as excelentes possibilidades que ele nos coloca ao alcance: oração, paciência, caridade. Permeando-nos desses poderes, serão dispensáveis a discussão, a agitação, a ofensa humilhante, a dura verdade para dobrar. Ninguém está lutando contra outrem a perseguir a própria vitória. Estamos exercitando vivência cristã fraternal e caridosa para com nós mesmos, através do auxílio ao próximo. Depois de breve silêncio, a fim de que todos pudéssemos absorver o tônico das suas palavras, obtemperou, concluindo: o irmão em tratamento representa o nosso passado, o que já fomos, e o porvir dos invigilantes, que ainda hoje não despertaram para as responsabilidades que lhes dizem respeito. Atendido como irmão, que não seja apenas verbalmente, recebendo afável tratamento que lhe devemos dispensar. Oremos e prossigamos. O milagre da palavra oportuna concitava-nos a refletir no conteúdo do verbete irmão, fácil de enunciar, difícil de, aplicando ao próximo, tê-lo em condição que tal. Meditando nos conceitos expostos, verificávamos, mais uma vez, que o rude e frio, indigitado e agressivo adversário da débil moçola e de seus pais, era somente o irmão doente da retaguarda, carecente de socorro quanto suas próprias vítimas atribuladas. Dirigi o olhar aos genitores da obsidiada e ouvi-lhes o pensamento em prece contrita, a emoção em forma de lágrimas, o sentimento extravasando compaixão. Por aquele que os martirizava, é certo, todavia, se convertera no motivo precioso do seu encontro com Jesus. O médium Joel, profundamente concentrado, afastou-se do corpo somático. Todo ele estava transformado numa usina de forças magnéticas de variado teor. Da região onde se situava a pineal ou epífise na sua forma física, vibrava um poderoso dínamo luminoso que irrigava todas as glândulas do sistema endócrino, ativando as suprarrenais com energia fosforescente, que assumia fulgurações inimaginadas. O cérebro transformara-se num fulcro iridescente de fortes tonalidades, enquanto o coração estimulado vitalizava todo o sistema circulatório, invadido por fluidos luminosos que eram ativados pelo centro cardíaco, em formosa coloração ouro-alaranjada. O caleidoscópio singular oferecia insuspeitada beleza aos nossos olhos fascinados. O instrutor, compreendendo nosso justo entusiasmo, informou-nos,
A mediunidade com Jesus é a ponte sublime por onde transitam as mais elevadas expressões do pensamento divino entre os homens. Fonte inexaurível de recursos transcendentes, flui e reflui exuberante, descedentando, banhando de forças e de paz. Das suas nascentes superiores procedem a inspiração e o alento, as energias que sustentam nos momentos cruciantes do martírio e dos testemunhos sacrificiais. Pelo seu conduto falam os seus aos homens, responde o Pai às súplicas vertidas na oração, a misericórdia balsamiza as chagas e impele a santificação da caridade. O apóstolo, o missionário, o santo de qualquer ministério e realização por ela conseguem os vislumbres e antevisões, os sonhos e os arroubos, as instruções e os apelos elevados que os impulsionam ao avanço, à realização, aos objetivos nobres, apesar dos mutejadores, perturbadores e adversários que se lhes colocam à frente, ameaçadores. Médium de Deus, dignificou a Jesus Cristo, elevando a sua mais sublime condição. Descuidada, porém, converte-se em fúria de sombras e males incontáveis, que terminam por derrotar o mordomo leviano que a desrespeita. Ao abandono faz-se porta de acesso a alienações incontáveis e enfermidades fisiológicas de diagnose difícil. Percepção do espírito, através do perispírito nas suas tecelagens muito sutis, com as vibrações com que sintoniza, fazendo-se claro sol ou pesada noite nas paisagens da vida. Edificá-la com sacrifício e preservá-la dos ladrões, dos vícios de toda a ordem que atraem as entidades perniciosas, que a desnaturam e embrutecem, é obrigação do homem decidido, do cristão consciente. Joel é um exemplo da dedicação superior, da disciplina pelo trabalho e do estudo consciente do espiritismo e das próprias limitações, condições que o tornam excelente instrumento para o intercâmbio, por despersonalismo, ausência de paixões dissolventes e de presunção. Ao bom trabalhador o seu salário compensativo. Silenciando, aproximou-se da entidade e ajudou-a, inconsciente como se encontrava, no processo psicofônico. Ato contínuo, aplicou-lhe passes de dispersão fluídica com que a despertou. Logo se fez lúcido, o comunicante tentou erguer o médium numa atitude desesperada, e, sem dar-se conta do tempo transcorrido, investiu, furioso, que você fez comigo? Não sou de dormir, pois o tempo é para mim precioso demais, para permitir-me desperdícios innecessários. Como dizia, enquanto me lampeja o ódio, nada de sermões. Atendido pelo benfeitor, que prosseguia aplicando-lhe recursos próprios para despertar-lhe as lembranças, aguçando-lhe a percepção, subitamente viu o grupo de companheiros encanados. Sem entender exatamente o que ocorria, deblaterou: onde estou? Volto a perguntar. Quem são os senhores e o que querem de mim? São mortos ou vivos? Sem trair-se por qualquer perturbação, o diretor respondeu: estás numa sessão espírita. Como já te expliquei, ninguém morre. Estás sem o corpo, nós com ele. Como te aprouver, porém, fazemos parte dos vivos da terra e tu dos chamados mortos, que prosseguem vivendo. Queremos ajudar-te, a mim? Tentou barafustar-se, como desejando libertar-se do diálogo. Porque alguém iria querer ajudar-me. Não tenho amigos, não creio na bondade. Ora, desembuche sem rodeios. É o que estamos fazendo. Estás doente e desejamos auxiliar-te a curar-se. Enquanto os esclarecimentos se sucediam, o coronel Santa Maria sintonizava com o espírito sofredor, no afã de querer auxiliá-lo a esclarecer-se, a fim de salvar a própria filha. A mente em fixação alcançou a entidade, que, relanceando o olhar fulgurante de ódio pelo recinto, fixou-o no respeitável militar, para logo explodir. É ele. Que faz aqui? Pensa em alcançar-me. Tarde, é muito tarde. Agora sou eu quem manda. Vingança, vingança, chegou a hora que eu esperava. Não sabemos a que ou a quem te referes, acentuou o orientador, com habilidade. Ele sabe, apontou com o dedo em riste o comunicante. Se ele não recorda, jamais me pude esquecer, eu que fui sua vítima. Por isso, agora, domino-lhe a filha. Farei que ele rasteje aos meus pés e suplique. Terei o prazer de negar-lhe, devolvendo, sim, o cadáver da desgraçada, para então. Dona Margarida, não afeita, ainda, a situação de tal natureza, começou a chorar. O coronel, que não obstante o veemente desejo de acertar e sublimar-se, não pudera, compreensivelmente, alcançar a serenidade desejada,
Perturbou-se, descontrolando-se, intimamente, enquanto o espírito blasonava: odeio. Odeio. Meu Deus, quanto eu odeio este homem. Envelheceu, mudou um pouco, mas é o meu inimigo feroz. Odeio. A vibração pestilencial do ódio, expelido em ondas sucessivas de baixo teor, impregnava a sala, tornando-a desagradável. Inspirado, o coronel Sobreira vitrou: oremos, mantendo nossa tranquilidade. O doente mais grave exige maiores cuidados, urgente medidas de socorro, superior assistência. Preservemo-nos, amorosos e serenos, buscando, doente, eu. Reagiu, gargalhando o traço. Você é quem está louco. Odeio aquele homem e ele sabe por quê. Nunca o perdoarei. O mal que a mim e os meus ele propiciou será cobrado lentamente. A morte seria para ele umas férias agradáveis. Eu lhe concederei o prazer do suplício de morado, ver ou não ver, sabendo, porém, que a filha morre a pouco e pouco em minhas mãos, enquanto lhe instilo ódio. Se quiser fugir pelo suicídio como já lhe sugeri, melhor para o meu programa. Verás, infeliz, como é bom suicidar. E se ficar, dará no mesmo. Pensava que eu morri? Também eu não sabia o que aconteceu. Como demorou, até que eu tomasse conhecimento do ocorrido. Agora mudamos de posição. Eu sou a segurança, ele a incerteza, eu o trunfo, ele nada. Encontras-te equivocado, meu amigo. Se alguém aqui te prejudicou, não o fez conscientemente, ou se cometeu esse grave erro, agora está arrependido e suplica-te perdão. Observa que melhor é perdoar, do que rogar perdão. Nosso lema, aqui, é a caridade, não havendo lugar para revides nem vingança. Se tu quem ajude, por conheceres de perto o travo do sofrimento. Magoou-te o pai e desforraste na filha. Onde o equilíbrio das vinganças esqueças da injustiça que perpetras. Dizes-te vítima e veste-te de cobrador. Com qual direito? Nunca ouviste falar, por acaso, em Jesus Cristo, o crucificado sem culpa. Assim retribuís ao seu sacrifício de amor numa cruz de vergonha e infâmia, que ele enobreceu. Estás mais doente do que supunhamos, meu irmão. Ouve, Esther, tua vítima atual, não pertence ao Pai, menos a ti. Todos pertencemos ao Pai Criador. Como responderás à pergunta divina, que um dia gritará na tua mente, como na simbologia bíblica: Caim, que fizeste do teu irmão? Para onde fugirás? Eu odeio, é tudo que posso dizer. Entretanto, isto não te justificará ante o tribunal divino, que impõe a justiça. Pelo contrário, mais agravará a tua infeliz situação. Nossos erros são nossos cobradores. Mesmo quando esquecemos, não os destruímos, eles se aparecem no momento próprio. A serena te confia em Jesus. Responde-me, conheces Jesus? Sim, cheguei até a amá-lo na minha infância. Agora, porém, é tarde. Ninguém o ama e depois o abandona. A pessoa afasta-se dele, enquanto ele porfia esperando. Chama por ele, reconcilia-te com o teu irmão, que supões adversário, e recupera-te. Não posso. Não deixarei a filha, a fim de martirizar o pai. E afligir, também, a mãe, que te fez a dorida mãezinha de Esther. Fita, sofrida, sem saber das tuas razões, nunca suficientes para tal crime. Como verias alguém que te destroçasse aquela que te aninhou no regaço com devoção e sofrimento? Pare. Não me recorde minha mãe. Pelo que sofreu, por culpa dele, é que me vingo. Mamãe, mamãe, desvairou, quase hebetado. O benfeitor, que o despertava para as lembranças felizes, recorreu aos passes magnéticos, a fim de tranquilizá-lo, na desdita em que se desconcertava cada vez mais. Adormecendo, recebeu o procedimento anterior, sendo retirado cuidadosamente pelo médium Joel. O diretor espiritual teceu algumas úteis considerações e após a oração reconfortante, emocionada, a sessão foi concluída. Logo após, os companheiros comentaram, otimistas, o resultado do labor e, sob o olhar penetrante das estrelas brilhantes no céu sem nuvens, demandaram o lar. 18. Novos esclarecimentos. Os espíritos maus pululam em torno da Terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e como tal aceita. O Evangelho segundo o Espiritismo,
Capítulo 28, item 81. O coronel Santa Maria, no entanto, experimentava insopitável depressão moral, ao concluir dos trabalhos. Convidado com a esposa a um chá, no lar dos Sobreiras, não obstante o avançado da hora, aceitou o alvitre, tendo em vista poder confabular com o amigo em círculo mais reduzido, procurando esclarecimentos que se faziam urgentes. Durante o trajeto quase todo feito em silêncio, os genitores de Esther, ensimesmados, repassavam as palavras do inimigo desencarnado, enquanto os amigos, que compreendiam a gravidade daquelas reflexões, respeitavam-lhes a quietude. Chegados ao lar, as senhoras demandaram a intimidade da copa cozinha a preparar o chá, enquanto os cavalheiros permaneceram na sala, esperando. Foi o pai da enferma quem deu início à conversação. Não posso sopitar o desejo de ser leal para comigo mesmo, e para com você, explicando-lhe, que, só a custo, pude conter-me, durante os atrevidos argumentos daquele mentiroso. O colega, que esperava o desabafo, deixou extravasar a mágoa, o estado de alma turbado. Ouvir alguém, prosseguiu, quase rancoroso, na minha posição, agredir impunemente, desrespeitar e ameaçar a vida da minha filha e a minha própria, sem reagir, é demasiado esforço, mesmo para alguém de forte têmpera moral, qual a minha. Tive ímpetos de revidar, altercar e, quiçá, não sei mesmo o que. Como você constata, redarguiu, sereno, o colega, o entendimento fraterno e o perdão são virtudes muito difíceis de vidas. Compreendo, perfeitamente, sua inquietação e posso aquilatar se eu não teria reação idêntica, embora haja sofrido angústia equivalente, quando do problema de Jorge meu filho. Considere, no entanto, que ao seu pensamento contundente ele revidou, identificando-o, o que não conseguira antes, e mais aguçando a ira e a rebeldia. É verdade, obtemperou o outro. Todavia ele mente. Jamais feri alguém intencionalmente ou prejudiquei, pelo prazer de afligir e perseguir. Nunca fui homem capaz de atitudes vis. Bem eu sei, retrucou o anfitrião, gentil, ocorre, porém, que o gravame é sempre visto de forma infeliz por quem padece a ofensa, mesmo quando não desejamos magoar. Nossos atos, nossa linha moral de conduta geram reações nos que não nos podem seguir ou compreender, que ignoramos. Enleiam-se, esses pobres, na revolta e passam a odiar-nos, e se somos inocentes do mal que nos atribuem, indagou, deveremos sofrer-lhes agressão, como consequência do que creem ser injustiça. Claro que não. Então, e neste caso, por que nos persegue ele? Saberemos, com paciência saberemos. A precipitação é má conselheira e o orgulho ferido sempre obscurece a clara visão das coisas, do mundo, da realidade, da vida. Enquanto aqueciam a água, as duas damas conversavam afavelmente. Dona Mercedes confortava a amiga, não veja no ofensor um inimigo. Examine a dificuldade pelo ponto de vista dele e se apiedará. Certamente, perturbado como está, não tem o conhecimento correto das coisas, crendo no que supõe exato. Experimenta, portanto, terrível distúrbio da mente e do sentimento. Parece-me muito positiva a revolta maceradora que exteriorizou com ferocidade. É, porém, odiento, interrompeu-a, a senhora Margarida. Como destila veneno. Conta as ameaças e calúnias, reserve-se serenidade, minha amiga. As coisas não são como parecem. Cada um conclui e age, conforme melhor lhe apraz. Considere, ao invés de doar-lhe a piedade que nos merece, você está magoada, vibrando mentalmente contra ele, em razão de ser-lhe vítima. Se, todavia, houver sido ele o ferido anteriormente, não pelo que diz, mas por motivos que ele próprio ignora. A atitude tomada está errada, é certo, mas a sua reação também não está correta. Melhor aguardar os resultados, não com a indiferença, pois isso não seria viável. As formas exatas de proceder são, ainda, a piedade e a oração pelo perseguidor, conforme ensinou Jesus. Demais, ele já está em tratamento, o que prenuncia melhor a próxima, saúde futura e com paz geral. Amanda obsessa, emocionada, meneou a cabeça afirmativamente e concluiu. Você tem razão. É verdade, só o amor resolve. Então, sigamos a sala. Servamos o lanche. Com a chegada das matronas, o coronel Sobreira, desejando confortar o amigo e tranquilizá-lo, definitivamente, expôs, inocentes dos erros que nos atribuem,
Se experimentamos a injunção da dor, não significa isso um desequilíbrio das leis. Ocorre que uma cobrança, se não se refere a um débito próximo, torna-se haver quando pago, de uma dívida antiga. É provável que vocês nada tenham com o perseguidor de Esther, que lhe justifique a atitude. Aliás, nada escuda o homem, facultando-lhe de esforço de qualquer natureza. É possível que, mediante a contenda e o ajuste com ele, se regularizem compromissos outros, faltosos, para com a consciência divina. Importante ressaltar que não é o que ou a quem devemos, mas o débito em si, que sempre constitui abuso e desconsideração para com a realidade superior que rege a vida. Confiemos, então, em Deus e aguardemos sua sabedoria. Estamos hoje mais próximos da luz, do que ontem nos encontrávamos e melhor elucidados que antes. Quando sabemos a causa é mais fácil se evitarem os efeitos. E o inimigo conhecido é sempre menos perigoso do que o oculto. Levantou-se, aplicou, delicado, uma palmada no ombro do amigo, convidando, ao chá, antes que esfrie. Entreguemos nossas preocupações ao Senhor e confiemos. O restante da visita transcorreu em agradável conversação, após o que os Santa Marias demandaram o lar, algo renovados, otimistas. Era o milagre da caridade da palavra gentil no momento próprio, do esclarecimento paciente. Oportuno elucidar que o amorável Bezerra e nós outros acompanhamos os dois casais aos seus domicílios. Enquanto dialogavam, os sobreiros eram teleguiados mentalmente pelo instrutor, a fim de que a justeza dos conceitos propiciasse resultados positivos e lianificadores nos neófitos aprendizes da doutrina espírita. O verbo edificante é combustível divino que gera renovação e força, plasmando construções superiores nos painéis mentais a materializar-se no mundo objetivo como realizações eficientes. As considerações salutares e o estudo interessado das comunicações, após os trabalhos mediúnicos pelos membros da equipe, oferecem significativos resultados para todos. Deve-se analisar o conteúdo das informações, acrescentar elucidações aos pontos nebulosos, confabular, objetivando-se maior soma de benefícios. Médiuns e doutrinadores, mais facilmente, são convidados a aduzir impressões, emoções experimentadas, que visem a maior benefício para a melhora de técnicas, aprendizagem, correções necessárias. Contando com a presença dos benfeitores no recinto, o intercâmbio intuitivo para o aprimoramento de todos ensejará excelente contribuição que enriquecerá de experiências a equipe interessada, que mais sensível se fará ao controle dos espíritos superiores. No sentido oposto, a conversação vulgar, o comentário ácido, os apontamentos irrelevantes perturbam a psicosfera em que se demoram por algum tempo as entidades em tratamento, permitindo a quebra das defesas especiais e a invasão dos espíritos infelizes a cuja convivência mental os membros do grupo se acostumaram, prosseguindo as inditosas obsessões de que não se desejam libertar. O término de qualquer ministério de desobsessão, na esfera física, de maneira alguma encerra os serviços de socorro e enfermagem espiritual. Conveniente os lidadores encarnados cuidarem da preservação psíquica superior do recinto, quanto da própria, demorando-se em reflexões e conotações sadias, aplicando em si mesmos as lições ouvidas. Mesmo quando as comunicações hajam apresentado maior soma de sofredores, aos colaboradores terrenos compete a meditação quanto ao futuro que os aguarda, caso não se resolvam a vivência das atitudes enobrecedoras. A programação especial de socorro aos tereus envolvidos no caso previa 2 encontros por semana para a desobsessão, em dias outros que facultassem a continuidade dos estudos doutrinários na sociedade e a realização do culto evangélico no lar, de forma a evitar-se perturbação ou acúmulo de tarefas. Rosângela, a jovem médium que exercia a função de auxiliar de enfermagem, na casa de saúde, proibida de aproximar-se da obsessa, nesse comenos pôde observar insinuante modificação no semblante antes hostil da paciente, e, durante o transcurso daquela semana, alguns sinais de ensimismamento positivo, menos palidez facial, lenta e progressiva melhora. Diminuída a assimilação contínua dos fluidos enfermiços, graças ao afastamento do irmão obsessor, o organismo passava a recobrar paulatino controle das suas funções. Simultaneamente, no mesmo interim, assistentes do sábio instrutor auxiliavam a sofrida jovem, renovando-lhe as disposições, as defesas orgânicas e mentais. Ao terceiro encontro para a assistência especializada, antes de os participantes se adentrarem no recinto da desobsessão,
Rosângela brindou Santa Marias com as notícias auspiciosas das suas observações, animando-os, amorosamente. Dominada pelo júbilo momentâneo, Dona Margarida abraçou-a e beijou-lhe a testa, maternal. Como poderemos agradecer a Deus as bênçãos que ora recolhemos sem merecer? Interrogou, num arroubo espontâneo. Amando e servindo, como vem fazendo, respondeu a médium, sensibilizada. O Pai não deseja a punição de nós outros, os pecadores, mas nosso arrependimento em forma de renovação e ação valiosa aproveita o nosso e dos demais. O relógio anunciou às 19h30 que indicavam o momento de iniciar-se a preparação para os serviços da caridade. Todo o grupo penetrou na sala reservada ao ministério mediúnico com gravidade, em silêncio. Operosos, diligentes mensageiros espirituais, vinculados ao labor da noite, haviam acionado a aparelhagem promotora da asepsia psíquica e ambiental, bem como dos cooperadores, porventura atingidos por alguma imprudência e por petardos venenosos atirados pelos adversários da paz. Tudo eram harmonias, como das vezes passadas, em esfera de oração. A leitura e consequentes comentários de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, no capítulo 23º, da Obsessão, facultou valiosas lições, predispondo, favoravelmente, para o complexo e quão importante ministério. Apontamentos proveitosos elucidavam o texto em perfeita consonância com a página evangélica logo depois meditada. Após a prece assinalada pelo fervor do coronel Sobreira, o instrutor Bezerra, através de Rosângela, transmitiu as informações necessárias, convidando a curada à oração e concentração harmônica, dirigidas ao enfermo espiritual. O perseguidor, em hibernação, graças ao sono provocado por indução sugestiva, de quando em quando se agitava, presa das imagens mentais danosas de que se alimentava intimamente. O carinho que lhe era dispensado pelos enfermeiros desencarnados acalmava-o, inspirando compaixão e socorro no desvario a que se entregava. Desperto pela interferência do mentor, este se lhe fez visível, provocando inesperada emoção. Anjo venerando, exclamou, eu sei que há anjos bons, como há os demônios que nos escravizam. Tenho sido vítima de demorado desgosto e fui encaminhado por nobre conselheiro da justiça a proceder à cobrança própria. Relanceando o olhar pela sala, indicou o coronel Santa Maria e completou, aquele homem infelicitou-me, destruindo, quase, os seres mais queridos que possuo. Não satisfeito, persegue-me e aqui estou conduzido por estranha força que o ajuda. Rogo socorro e proteção, sou teu irmão, esclareceu o nobre espírito, esforçando-me pela tua paz. Como te utilizas de Esther para afligi-la, aqui te trouxemos para que te comuniques com o adversário e este se reabilite contigo, recorrendo a outro médium, o nosso irmão Joel, por cujos condutos entretiveste os diálogos passados, conheces o meu drama. Sim. Estou a par do engano doloroso que os junge uns aos outros, em arremetidas de insensatez e loucura. O mal é sempre pior para quem o cultiva. O teu conselheiro equivocou-se, conduzindo-te a grave erro. Falaremos sobre isso depois. Agora, ouve o que tem a dizer-te, e fala. Apresenta o teu problema na condição de quem espera reparação e não como quem sucumbiu irremediavelmente. Não és mau. Ignorando a verdade, enfermaste. Não te é lícito prosseguir na corrida desenfreada para a desdita pessoal. Para irrefrear o desequilíbrio. É tempo. Vem, envolve o companheiro que te espera. Vê, aguarda-te ele com amor. Absorve-lhe as energias agradáveis. Fala. Observamos que o inditoso vingador, atraído pelo magnetismo do guia, dulcificado por primeira vez, acercou-se do médium em profundo transe inconsciente e, envolvido pela aura e fluidos que se exteriorizavam do sensitivo, incorporou-o. Fala, repetiu o mentor. Quem seria o conselheiro da justiça que a se reportar o sofredor? Pensava eu. Desejei interrogar o amigo dileto. O momento, porém, não comportava outras informações. Aquietei-me, aguardando, aprendendo mais pela observação e pelo serviço ao próximo. Teria oportunidade de referir-me ao assunto. Observei que os cooperadores encarnados, em recolhimento, pressentiam a magnitude daquele momento. Pairavam expectativas felizes e uma aragem suave penetrava-os agradável, balsâmica. O círculo, em oração, mantinha os elos da concentração em perfeita identidade, ligando-se uns aos outros por delicados filamentos luminosos, cujo teor vibratório atestava a potência mental e moral de cada.
O médium doutrinador, auxiliado pela inspiração do diretor espiritual, em admirável fenômeno de clarividência, passou a registrar a cena em que se desdobrava além da esfera física. Perfeitamente sintonizado com o labor que realizávamos, teve aguçados os sentidos, adquirindo consciência correta do abençoado esforço prestes a colimar no diálogo iluminativo. Ajuda-o com o teu amor, escutou na mente a voz do instrutor falar-lhe. Mais amor do que palavras necessita ele. Atende-o, sê bem-vindo, meu irmão, saudou-o, sem interromper as ligações que o retinham em nossa esfera de ação. Emulado pelo convite, o visitante, com hesitação e laconismo na voz, falou, sou infeliz. 19. Revelações surpreendentes. Pergunta, 280. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Resposta. Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 6. Um frêmito percorreu os companheiros, colhidos pela surpresa. Quem se pode considerar ditoso, realmente ditoso, por enquanto? Retrucou, inspirado, o diretor. Só os bem-aventurados que se doaram à felicidade dos outros podem fruir essa recompensa. Não nós. Eu, porém, sou infeliz, porque odeio e quero odiar, pois não sei outra coisa a fazer. O ódio é desvio, não estrada, é o amor revoltado, não a saúde, é brasa viva queimando a quem o retém. Nenhuma ofensa merece a resposta do ódio, antes o revide pelo perdão. Odiar é do instinto, perdoar, da razão. Não por mim, que sou ignorante, fui enganado, sou um animal, enganado, meu amigo, está quem ilude. Toda vítima, hoje ou mais tarde, é abençoada, não o algoz. Não te cremos um animal, não, no sentido que desejas dar a palavra. A vítima, porém, recorda o que sofreu, qual o animal que foi ferido, porque te agrada sofrer. E como preferes não te libertares da doença para a paz da saúde, não será fácil ajudar-te. Pergunte-lhe, estertorou, quase a chorar. Pergunte-lhe se recorda de mim. Claro que não recorda. Estamos em planos diferentes da vida. Ele não te vê, não sintoniza contigo, envolvido pela densidade da matéria. És desencarnado. Nem todos te podemos ver, embora muitos te possamos sentir e até sofrer-te, qual ocorre com Esther. A voz do dirigente se encontrava impregnada de doçura e clareza, bondade e fé, vibrações que alcançavam o interlocutor de forma benéfica, apaziguadora. Embora não seja importante, continuou, não nos disseste, sequer, o nome. Como identificar-te? Aqui te recebemos na condição de irmão enfermo e isto nos basta para desejar auxiliar-te. Pois, bem, chamo-me Matias. Morri na guerra por ordem dele. Pergunte-lhe. Talvez não recorde. Quem lembraria de um rei soldado raso, infeliz? Fui, porém, sua ordenança, seu escravo. Chamavam-me baiano. Algumas informações apresentadas pela entidade perturbada foram supressas, outras mereceram tratamento especial, por motivos óbvios. Algumas opiniões sobre o purgatório, inferno são decorrência do estado mental e da antiga confissão religiosa da mesma personagem. Segundo dados oficiais, durante o período das hostilidades, que abrangeu de 16 a 09.944 a 28 a 04.945, a Força Expedicionária Brasileira experimentou, na Itália, a perda de 21 oficiais, 444 praças, com 2.722 feridos, 16 desaparecidos e 35 prisioneiros. Segunda Guerra Mundial. Ele era, então, capitão e dava a impressão que a guerra era dele. Estávamos na Itália. Era dezembro de 1944. O inverno cruel nos desgraçava em Monte Castelo. E a guerra em volta. Algumas batalhas haviam redundado em pesadas baixas para nossas forças. O dia 12 não chegou a raiar, tão frio, úmido, brumoso, de chuvas contínuas. As ordens eram para tomar a cordilheira de Monte Castelo em anterior tentativa fracassada. Eu participara da última batalha e retornava a combate. Então, o espírito sofredor começou a deblaterar, dolorosamente. O abnegado Bezerra, que o socorria carinhosamente, presto lhe aplicou recursos balsamizantes, de modo a auxiliá-lo no depoimento esclarecedor, ajudando-o a descarregar as energias negativas que o enlouqueciam.
Concentrados e observando o espírito em deplorável desespero, podíamos acompanhar as cenas que lhe afloravam a mente e se condensavam em vigoroso processo ideoplástico. Tão reais eram as evocações que Matias se retorcia na aparelhagem mediúnica, deformando a fisionomia do intermediário convulsionado e reexperimentando as dores cruciais do momento da partida. O coronel Sobreira, inspirado pelo mentor, acercou-se do médium e acudiu Matias incorporado com o recurso da aplicação de passes magnéticos de longo curso com a função calmante. Concomitantemente, falava-lhe, confortador: guarda a calma, meu irmão, e conserva a confiança em Deus. Tudo já passou. As lembranças más se corporificam facilmente, tornando-se a gozo impenitente. Asserena-te. Sofro, e o ódio me desarvora, baldoou, agônico. Agora ele se lembrará de mim. Posso, ainda, refrescar-lhe a memória, meu irmão, asseverou o doutrinador. A guerra passou há mais de 15 anos com todas as suas dores e te demoras nesse infeliz estado. Que tens feito do conhecimento da imortalidade? Que necessidade há de vingar-te em alguém, a quem responsabilizas pela tua partida para o mundo espiritual? Desencarnação é fenômeno natural, não comigo, interrompeu-o, lancinante. Ele matou-me, empurrou-me para a morte. E não é tudo. O tratante traiu-me. Odeio, melhor repousares, meu irmão. O ódio é ácido destruidor. Reharmoniza-te, agora. Procura acalmar-te. Isto passará. A voz pausada, melódica, rítmica do coronel Sobreira, influenciado pelo mentor, produzia indução calmante no atribulado perseguidor. Utilizando-nos da mentalização ambiente, procuramos aumentar a nossa cooperação mediante a prece intercessória, enquanto o instrutor sustentava o adversário de Esther, a fim de que se pudesse deslindar dos fortes laços da animosidade, revelando a trama da própria desdita. Os irmãos Melquíades e Ângelo, adestrados na enfermagem psíquica, acercaram-se do casal Santa Maria, tranquilizando os angustiados genitores. O coronel recordava, revia os tumultuosos dias da Segunda Guerra Mundial, aquele rude dezembro e as duras batalhas. Não se lembraria de Matias não fosse a alcunha com que todos o identificavam, o baiano, considerando sua procedência. Que mal lhe fizera? Interrogava-se. Nunca maltratara quem quer que fosse. Que lhe devia? Havia lágrimas que lhe refrescavam a face escaldante. Desde há muito vinha sopitando o desejo de chorar. No silêncio e calma que se fizeram de inopino, deixou-se luarizar pelo pranto sem revolta. Sentiu pressão angustiante no tórax. Os mistérios da vida eram muitos, acolhê-lo, agora, em surpresas contínuas. Afiançava-se a si mesmo que tudo ao alcance faria para apaziguar o irmão infeliz, recuperando a filhinha. Oh, Deus meu, piedade, balbuciou, sem dominar a emoção. A esposa carinhosa, igualmente vencida pelas circunstâncias, inspirada, porém, por Melquíades, segurou-lhe a destra, sustentando-o. Tenha calma. Confiemos, sim, em Deus. Ajudemos com a nossa oração contrita. Pai nosso. A intervenção oportuna teve o feliz efeito desejado. Enquanto isso, o doutrinador aplicava recursos através de passes do médium Joel, que continuava incorporado por Matias, estertorando, em ligeiras convulsões. A fluidoterapia oportuna recompôs a entidade, que, estimulada pelo afável Bezerra, deu curso à narração dos infaustosos acontecimentos. Nunca morri de amores por ele, apesar disso sempre o servi com respeito. No íntimo experimentava a surda antipatia que sufocava, considerando a sua posição de relevo. Fez uma pausa, como a ordenar as lembranças tumultuadas na mente aturdida. Prossegue, meu irmão. Estimulou o diretor. Estamos interessados em conhecer toda a extensão do teu drama, para melhor ajuizar as tuas angústias e ajudar-te com mais segurança. Prossegue. Sentindo-se menos desesperado, graças ao auxílio que recebia de ambos os planos da vida, pigarreou, dando continuidade. Sempre acreditei em sonhos. Pois eu sonhara que ia morrer naquele dia. Dormira quase nada e, mesmo assim, me viera o aviso. Rezei, e dirigi-me ao capitão a pedir-lhe para ser colocado em qualquer serviço, menos ser mandado para a linha de fogo. Expliquei-lhe o motivo. Ele zombou de mim, e gritou que todos estávamos ali para morrer. Esse era o nosso dever, dar a vida pela pátria, e aquela era a hora. É claro que eu compreendia, mas, sem saber como, eu lhe pedi um favor.
Se eu morresse conforme eu acreditava que ia acontecer, eu lhe suplicava que ajudasse minha mãe e uma irmã, que deixara na minha terra. Ele me olhou sério e compreendeu a gravidade do meu pedido. Prometeu que o faria. Anotou meu número de identidade, o endereço da minha família. Foi um momento solene para mim. Voltou a ser